Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E chegamos no penúltimo dia do mês. Hoje é dia 29 de junho e é sim dia de muitos aniversariantes, inclusive do nosso canal. Primeiro, eu quero lembrar um aniversariante de ontem, né, que é o primeiro netinho é bom, né? O primeiro neto do nosso irmão Eliezer, que está aqui no nosso canal, nos acompanha todos os dias na nossa leitura. Um abração para você, Eliezer, nosso amigão lá de Guiratinga. E o neto dele fez aniversário ontem. O primeiro neto dele está com 22 anos, já pensou? E o nome dele é Vitor Ovidio. Então, parabéns pro Vitor. Um grande abração para ele aí, Eliezer. E pede para ele seguir a gente aí no nosso canal, né? Para ler conosco a palavra de Deus. E hoje, um queridaço, né, fazendo aniversário hoje, o reverendo Paulo Sérgio, lá de Guiratinga, né? Grande abraço para ele, cabe ao Eliezer e ao Salatiel, por favor, levar o meu abraço ao reverendo Paulo Sérgio, que foi aí um grande companheiro aí no trabalho em Tesouro, em Poxorel, ele que me indicou para o trabalho de Poxorel. É uma bênção na minha vida mesmo, eu tenho assim um grande aprendizado que foi por parte dele, né? Que me ensinou muito no tempo que eu estive em Tesouro, depois em Poxorel, uma bênção de pessoa. Lá de Guiratinga ainda, nós temos também o José Teodório, popular Pebinha. Manda meu abraço pro Pebinha e fala para ele entrar aqui no nosso canal, gente, para ele ler conosco aqui a palavra de Deus. Um abraço aí, Pebinha. Tenho também o Júlio César, lá de Tuiutaba, que era meu colega. Eu fui fiscal de obras da prefeitura, né? Concursada, mas aí fechei ali o meu ciclo, exonerei-me. E o Júlio César está fazendo aniversário também hoje. Aqui do nosso canal. Vamos lá, gente, todo mundo? Parabéns pra você nesta data querida, que Jesus lhe conceda muitos anos de vida. Viva Lídia Coelho! Lídia, parabéns, gente. A Lídia tá conosco desde o comecinho também do canal, quando tínhamos 50 pessoas. Ela era uma das 50, uma benção, né? A Lídia, que também me deixou grandes marcas positivas, né? No tempo que eu estava lá em Rio Preto. Ela era presidente da SAF, fez um excelente trabalho, gente, mesmo sendo Covid, a gente nem estando na igreja. Uma bênção de pessoa. Ela é irmã da missionária Helena, que nós estamos orando. Continue orando por ela. Lídia, parabéns para você, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Lá de Tesouro eu tenho duas pessoas aniversariando, né? É a Naira Rezende e a Ariane. Parabéns para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A Ana Júlia, gente, ela também eu a conheci no IBEL, porque ela foi colega do meu filho Timóteo. Ela faz parte lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é uma bênção, né? Quem tiver o contato dela assim, eu mando parabéns, claro, pelo Facebook. Mas fala para ela entrar aqui no nosso canal. Eu vou mandar uma mensagenzinha para ela. A Ana Júlia é esposa do pastor Samuel de Nóbrega, pastor lá da Igreja de Pinheiros, tá? Aliás, ele faz um trabalho excelente. Ontem mesmo, ele que dirige o trabalho das quartas-feiras à noite, gente. Quem puder, assiste. 8 horas da noite tem um culto, que é o pastor Samuel que dirige, né? Ele que faz assim as aberturas, canta muito bem, toca muito bem. Agora um trabalho aqui para Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, sua cunhada, Dayame, fazendo aniversário, dá um abraço nela aí por nós, pede para ela nos seguir também aqui no canal, dá um grande abraço aí a Dayame Rocha. Também uma grande amiga que eu conheci no IBEL da primeira vez que eu fui, porque eu fui 2 vezes pro IBEL, né? É a Sônia Mari, né? Ela está trabalhando em Guarulhos, uma grande mulher de Deus, uma pessoa que eu gosto muito. Tenho muita alegria em tê-la conhecido, né? Ela é irmã da Lídia, esposa do pastor Juliano. Juliano, não o Juliano Balbino, o Juliano lá de Patrocínio. Ela é irmã da Sônia, a Lídia.
E vai meu abraço aqui, por último, ao Marcílio. Marcílio, que é lá de Rio Verde. Tá aí a bola para você, Marta e Noemi. Dá o meu abraço aí ao Marcílio. Não é seu irmão, é o Marcílio lá, que era da igreja lá onde eu trabalhava. Vamos para a leitura? Gente, 5 minutos só de abertura. Vamos para a leitura. Segundo Reis, capítulo 15, do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 20. Vamos que vamos. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Havia levado Israel a cometer... Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Salu, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú. Seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas 1 mês. Então Menahem, filho de Gadi, veio de Tirza a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Nossa, era uma coisa de louco, né? Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Nessa ocasião, Menahem destruiu a cidade de Tapua e seus arredores até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Nós somos assim também, viu, gente? Então Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. Nós somos assim, ouvimos as pessoas se dar mal, vemos se dar mal porque não segue o Senhor e muitas vezes nós batemos no mesmo erro, né? Contudo, Menahem lhe pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Menahem extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Assíria. Assim, o rei da Assíria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Menahem morreu e se reuniu aos seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos.
Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de tá vendo? Toda hora eu falo de. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Peca, filho de Remaías e comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Gileade, assassinou o rei e também Argobe e Arié na fortaleza do palácio em Samaria. E Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados nos livros da história do rei de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galiléia e todo o território de Naftali. Levou os habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca, filho de Remalias, e assassinou. Bom, deixa eu voltar aqui. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado, Davi não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras nos montes e debaixo de árvores verdejantes, de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas. Expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me do exército da Síria e de Israel, que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e os tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Síria. O rei da Síria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou os seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual ao que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco.
Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Apresentou um holocausto como oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acaz removeu o antigo altar de bronze de seu lugar na frente do templo do Senhor e entre o novo altar e a entrada e colocou ao lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e oferta de cereal do rei, e para o holocausto a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acaz ordenou. Depois, o rei Acaz tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze, chamado Mar de Cima dos Touros, e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Síria, removeu a abertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acaz morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Atos 19, 13 a 41. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Eita, nós! É preciso estar cheio do Espírito Santo. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Ramá, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Quase que eu falo de Ásia, gente. Por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio Ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis, e que Artemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. Ai, 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 vai no bolo, né?
Entre a multidão, os judeus empurravam Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Já contei para vocês a história do Tchu? Isso aqui tá igual a história do Tchu. Se eu não contei, se vocês quiserem ouvir, no próximo vídeo eu conto. Senão eu vou rir. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande Ártemis dos Efésios! Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para esse tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Salmo 147, de 1 a 20. Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor. Cantem ao nosso Deus louvores com a harpa. Ele cobre os céus de nuvem, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Envia a neve como a lã branca e espalha a geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos e o gelo derrete. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Provérbios 18, de 4 e 5. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Encerramos nossa leitura por hoje. Glória a Deus por isso, né, gente? Sem muitas delongas. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar seu comentário e ativar os sininhos de notificação. Se não é inscrito, se inscreva, que será muito bem-vindo em nosso canal. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém. Deus é justo e bom. Vamos?